بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas, mensageiros e seguidores. Antes de começarmos a falar sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós temos duas questões importantes. A primeira é parabenizar o povo sírio pela derrota do grande ditador e que é um dos pilares do sionismo. Inshallah, que um dos pilares que os sionistas se apoiavam e se apoiavam foi do Bashar al-Assad, que, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o povo sírio, depois de 13 anos de sofrimento, aliás, 54 anos de sofrimento dele e do pai dele, que protegiam aquela fronteira para os sionistas, foram derrubados, alhamdulillah, e agora começa uma era nova, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele falou para nós, inshallah. Nós teremos, inshallah, uma aula para falarmos sobre essa questão, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre esses ditadores, que virá depois deles. É um assunto muito importante, inshallah, que nós poderemos fazer uma aula específica sobre isso. Mas, alhamdulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu que a gente visse depor um grande ditador e um dos grandes apoiadores e pilares do sionismo, que está permitindo que os judeus, ou permitia que os judeus permanecessem até hoje. Esperamos que outros pilares do sionismo, inshallah, que sejam em breve derrubados para que a Palestina volte para o povo palestino e para que as pessoas de Gaza, inshallah, tenham a vitória, porque essas pessoas, alhamdulillah, elas são firmes, elas batalharam, elas continuam insistindo para que o Islã ele seja erguido, para que as suas terras sejam devolvidas, para que a justiça seja determinada e colocada em prática. O segundo comunicado, que nós estamos agora em dezembro. E dezembro, como vocês sabem, são festas natalinas ou festas que pertencem às pessoas do povo adeptos do livro, são os cristãos. E nós, como muçulmanos, nós temos que mostrar a nossa identidade. E não podemos participar de várias questões que os cristãos eles têm em relação às suas comemorações. Nós temos a nossa identidade em qualquer lugar que estejamos, em país muçulmano, não muçulmano, nós respeitamos, devemos respeitar ao próximo, e respeitar não quer dizer que eu devo me envolver com eles, porque o envolvimento é uma coisa não permitida pelo Islã. Você tem que mostrar a sua identidade e não comemorar as comemorações religiosas que as demais religiões têm. Você tem as suas comemorações, você tem a sua identidade, você tem a sua religião, você tem as permissões que Allah subhanahu wa ta'ala determinou e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também determinou. Você tem que conhecer tudo isso para você saber aonde que você pode participar, onde não pode participar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso faz parte da nossa crença, e para você ser muçulmano, a crença é a questão mais importante que nós temos na nossa vida. Então são dois comunicados que eu queria falar antes de começarmos a nossa aula. Começando onde nós terminamos na aula passada, sobre a permanência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou a chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina. E em Medina, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele se situou na casa do Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. E ali nós falamos que ali em Medina nós temos três tipos de pessoas, três tipos de grupos que eles estavam em Medina. Três categorias diferentes de pessoas em Medina. A primeira são os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que são os Ansar, que são os resistentes muçulmanos que estavam em Medina. E são os Muhajirin, aqueles que vieram
com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca, que migraram de Meca para Medina. E aqui está o grupo dos muçulmanos formados de Muhajirin e Ansar. Muhajirin, os migrantes, e os Ansar, aqueles que são apoiadores que moravam em Medina, são pessoas originárias de Medina al-Munawwara. Medina al-Munawwara, antes do nome de Medina al-Munawwara, ela chamava Yathrib. Yathrib é o nome de uma pessoa, um dos avós das pessoas que moravam em Medina. Foi chamado o local lá de Yathrib. Depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou em Medina, Medina significa cidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou em Medina, foi mudado o nome de Yathrib para Al-Medina al-Munawwara, a cidade iluminada. Foi iluminada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então nós chamamos ali agora Al-Medina al-Munawwara, a cidade iluminada. Por isso que o Anas, ele disse, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele entrou em Medina, tudo em Medina se iluminou. Então a Medina toda iluminou pela presença do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e foi chamada de Medina, Medina al-Munawwara. Então a primeira categoria das pessoas eram os muçulmanos, dentre os Muhajirin e os Ansar. A segunda são os politeístas de Medina, aqueles que não se converteram ao Islã e são de origem da Medina, que eles estão também morando em Medina. A terceira categoria, que são os judeus que vieram de vários lugares quando souberam que o último profeta estaria em Medina e que seria o local dele em Medina. Então eles vieram para acompanhar a vinda do profeta, do último mensageiro, e eles permaneceram ali em Medina. E quando chegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a maioria deles não seguiu ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós falamos, devido a uma questão só, que ele não era dentre os judeus, e sim era dentre os árabes. Agora, todos os sinais que eles tinham nos seus livros estavam ali presentes com o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Nós falamos sobre a questão dos judeus que estavam ali. Muitos judeus, eles aderiram ao Islã. Quando viram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles seguiram a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e a maioria deles não aderiu ao Islã. Por quê? Qual o motivo disso? Nós falamos que todos eles, sem exceção, eles sabiam que esse era o mensageiro de Deus, esse era o profeta que eles estavam esperando, o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Mas os líderes religiosos deles, eles não aceitaram porque queriam que ele fosse do povo de Israel e não dos árabes. Então, assim que eles não seguiram os grandes líderes, as pessoas que estão atrás deles também deixaram de seguir, porque eles estavam olhando e visando os líderes, as lideranças. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith ele disse: "Lau amana bi 'ashara min al-yahud", se 10 dentre os grandes judeus se convertessem ou aceitassem a mensagem do Islã, todos os judeus iriam aceitar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava dizendo sobre 10 líderes, 10 grandes líderes, 10 grandes sábios dentre os judeus. Se eles aderissem ao Islã, todo o povo judeu em Medina iriam aderir também. Agora, são poucos que aderiram dentre esses líderes. Agora, não se converteram 10 judeus, se converteram mais. São dezenas que se converteram ao Islã. Mas o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava dizendo aqui eram da liderança. Mas dentre as lideranças, são algumas lideranças que se converteram sim. Dentre eles, Abdullah ibn Salam, que nós falamos sobre a história dele. Ele disse que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina e ele olhou para o rosto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e viu que não era um rosto que poderia falar a mentira, mas ele sentiu que esse é o mensageiro de Allah que estava escrito nos livros deles. E ele viu as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o primeiro sermão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam proferiu. Nós citamos esse sermão, que é formado de 4 bases, na aula passada. Abdullah ibn Salam, ele aderiu ao Islã e foi até o profeta Muhammad alaihi wasallam, e ele soube que os judeus eles não iriam aceitar, tipo Huyay ibn Akhtab, esse era um dos líderes, o irmão dele também era um dos líderes. Esses, quando disseram entre eles que esse é o mensageiro de Deus, ele disse sim. E ele falou: mas o que falta para nós seguirmos ele?
ele disse que nós queríamos que ele fosse dentre os judeus. Aí o irmão dele disse para o Huyay ibn Akhtab, qual que é a sua decisão? Ele disse ser inimigo dele toda a minha vida. Então ele não queria seguir o profeta Muhammad porque ele era dentre os árabes. Abdullah ibn Salam, quando ele aderiu ao Islã, ele disse para o profeta Muhammad a.s. que os judeus não aceitariam o Islã dele, que ele se convertesse ao Islã, porque ele era um dos maiores líderes dentre os judeus, um dos maiores sábios e conhecedores do Velho Testamento, dentre os judeus. E ele disse, ó mensageiro de Allah, os judeus irão vir em grupos até o Senhor para saberem sobre os sinais, e eles vão saber que o Senhor é o mensageiro de Allah, só que eles não irão aceitar por esse motivo de você não ser dentre o povo de Israel. Só que quando eles chegarem, pergunte a eles sobre mim. O profeta Muhammad sallallahu ele fez o que o Abdullah ibn Salam disse a ele. Abdullah ibn Salam ele ficou atrás de uma cortina. Quando o profeta Muhammad sallallahu perguntou para os judeus, ele disse a eles, quem que vocês consideram Abdullah ibn Salam? Eles disseram, Abdullah ibn Salam, ele é uma das pessoas nobres dentre nós. Os pais dele eram também nobres. E ele é um dos sábios nossos. E os pais dele também eram sábios. E ele é dentre as pessoas mais devotas entre nós. Os pais dele também, eles eram os mais devotos para Allah. E o profeta disse a eles, o que vocês acham se ele aderir ao Islã, se ele seguir a mensagem do Islã? Eles disseram, jamais. Abdullah ibn Salam jamais irá seguir o Islã. Aí o profeta disse para o Abdullah, Abdullah, saia e diga algo a eles, aos judeus. O Abdullah ibn Salam, ele saiu e disse, testemunho que não há outra divindade além de Allah e que o Muhammad é mensageiro de Allah. Os judeus olharam para o Abdullah ibn Salam e disseram, você é uma pessoa mentirosa, de pais mentirosos, você é uma pessoa distante de Deus, e seus pais eram distantes de Deus, você é uma pessoa afastada da misericórdia de Deus, como seus pais eram pessoas afastadas da misericórdia de Deus. Abdullah ibn Salam sorriu e disse, não importa para mim, depois do que vocês falaram a realidade sobre mim, de falarem o que vocês quiserem. A realidade já foi falada, que ele era um dos sábios, ele era um dos devotos. Abdullah ibn Salam, a descendência dele chega até o profeta Yusuf, profeta Jesus. Então a linhagem do Abdullah ibn Salam, ela chega no profeta José, até o Jacob, até o Isaac, até o Ibrahim, salam. Então ele tem uma descendência até o Yusuf, salam, o profeta José. Dentre as pessoas que se converteram ao Islã, entre os judeus, como nós falamos, são vários, dentre os nomes tem Talib ibn Asad, Usaid ibn Si'inna, Asad ibn Ubaid, são pessoas judias que se converteram ao Islã, e são outros vários nomes, tem outros que eles até batalharam com o profeta Muhammad sallallahu nas grandes batalhas, ou a maioria, que quando o profeta Muhammad sallallahu ele entrou em batalhas contra Quraysh, quando vinha para atacar o profeta Muhammad sallallahu eram os defensores primeiros a defenderem o Islã e o profeta Muhammad sallallahu. Dentre os judeus também que se converteram naquela época, Zayd ibn Si'inna. Zayd ibn Si'inna, esse também era um dos mais sábios, é igual a Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, ele cita a história dele, dizendo que o Zayd ibn Sa'na, e dizem ibn Si'inna, esse Zayd ibn Sa'na, ele era um grande sábio dentre os judeus e era um dos mais ricos dentre os judeus. Então ele tinha essas duas qualidades, um dos mais sábios e um dos mais ricos. Ele veio até o profeta Muhammad a.s. e ele viu todos os sinais que ele estava procurando, que o profeta era o mensageiro de Allah, foram visíveis na frente dele. E o Zayd, ele disse, faltava um dos sinais que eu queria ver, para confirmar e não ter dúvida nenhuma do que esse realmente é o mensageiro de Allah. Até que o Zayd, ele disse, eu
todos os dias eu vinha até o local onde o profeta Muhammad sallallahu estava e queria testá-lo com algo, porque nos nossos livros estava falando sobre que a sua gentileza precede a sua ignorância. Então, ele é uma pessoa gentil, e se as pessoas irem lá com ignorância contra o profeta Muhammad sallallahu ele não tratava as pessoas com ignorância também. Mas sim, ele tinha o quê? A gentileza, e sempre estava gentil, o profeta alaihi salatu wassalam, e nunca atendia as pessoas com ignorância, mesmo que elas fossem ignorantes com ela. Essa é uma das qualidades do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos livros dele. Até que o Zayd ibn Sa'na, ele disse que certo dia eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saindo de casa e com Ali ibn Abi Talib, e de repente uma pessoa dentre os beduínos, um muçulmano, ele veio até o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam e ele disse: ó mensageiro de Allah, tem um grupo de pessoas que se converteram ao Islã, e eu disse a eles que quando vocês aderem ao Islã, com certeza a situação de vocês irá melhorar, a situação mundana. Isso não é uma questão que nós devemos levar em consideração. Eu me torno muçulmano se as questões mundanas vierem a favor. Se não vierem, então eu deixo de ser muçulmano. Isso não é uma medida que a pessoa pode tomar. Mas é uma questão que essa pessoa disse para aquela tribo, para aquelas pessoas. Disse para eles: se vocês aderirem ao Islã, com certeza Allah irá dar a vocês uma nobreza nesse mundo e vocês ficarão ricos. E esse homem disse para o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam: ó mensageiro de Allah, essa tribo se converteu com essa ideia, e de repente eles estão passando por grandes dificuldades. E essa dificuldade, se o Senhor pudesse ajudá-los para saírem dessa dificuldade material, eu acho que eles irão permanecer no Islã. O profeta Muhammad alaihi sallam, ele olhou dos lados, não tinha condições, o profeta Muhammad sallam, no começo, para dar qualquer coisa a essas pessoas. Só que os sahaba, dentre as pessoas de Medina, eles tinham as suas tâmaras. Só que as tâmaras deles, ela tinha um momento, tinha um mês por ano, ou 2 meses por ano, que eles ajuntavam e vendiam. E era aquilo, a riqueza deles era aquela. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. Zayd ibn Sa'na, ele disse: eu estava ouvindo aquele homem a falar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre
essa tribo, e que eles necessitariam de um apoio, e que o profeta Muhammad sallam, nesse momento, no início do Islã, quando ele estava chegando em Medina, não tinha condições ainda financeiras para ajudar ninguém. Até que o profeta Muhammad sallam, no início, ele impedia com que as pessoas tivessem qualquer tipo de luxúria. Até ele dizia: aquele que morrer e tem uma dívida, eu já não vou rezar sobre ele, porque ele não queria que as pessoas saíssem para pegar emprestado e tal, que eles vivessem no início nas condições que eles teriam até desenvolver o Islã e as pessoas irem para frente, eles terem uma força, terem um local que seja forte pouco a pouco, né? Então, para as pessoas não se sentirem que no começo já nós entramos no Islã e já temos que ter tudo na nossa vida, não. Isso iria por etapas. Zayd ibn Sa'na, ele disse: agora é o momento de eu testar o profeta Muhammad a.s. Ele disse: ó mensageiro de Allah, ó Muhammad, ele não tinha ainda se convertido, eu posso te emprestar um dinheiro, que seria tâmaras naquela época, ou outros materiais que ele tinha, porque nós falamos, ele era um dos mais conhecedores e mais ricos dentre os judeus. Eu poderia te emprestar para você dar para essas tribos, e você me devolve em tal mês. O profeta Muhammad sallam aceitou. E ele disse: pelo menos a gente firma aquele povo no Islã, né, já que eles são iniciantes, para eles não saírem do Islã. E pegou do Zayd ibn Sa'na e mandou através daquela pessoa, e ele foi lá e distribuiu esses mantimentos que Zayd ibn Sa'na ele deu para o profeta Muhammad a.s. Zayd, antes de dar o tempo, isso se tornou uma dívida ao profeta Muhammad a.s. Ele tinha um mês determinado para pagar essa dívida para o Zayd. Só que o que aconteceu nesse momento? O profeta Muhammad a.s. Ele estava esperando dar o final do mês e ele ia pegar junto com as pessoas, os Ansar, que eles tinham as tâmaras para pagar o Zayd. E o Zayd ele veio antes do tempo e foi lá até o profeta Muhammad a.s. O profeta estava sentado com seus companheiros. Ele pegou na gola do profeta Muhammad e puxou ela com tudo e disse: ó Muhammad, eu sei que as pessoas da sua família não são pessoas que atrasam o pagamento ou atrasam as dívidas a serem pagas. Por que você me atrasa para pagar a minha dívida? Ele falou com grosseria com o profeta Muhammad a.s. O profeta Muhammad a.s. olhou para ele, deu aquele sorriso, e o Umar ibn Khattab estava sentado e ele disse: eu juro, se eu não fosse o profeta Muhammad a.s. olhando com gentileza para o Zayd, eu já ia cortar a cabeça dele. Como é que ele faz isso com o profeta Muhammad a.s.? Só que o Umar não aguentou e foi lá falar para o Zayd: ó inimigo de Deus, por que você fala isso com o mensageiro de Allah? O profeta Muhammad a.s. sorridente, ele disse para Umar ibn Khattab: ó Umar, vá com calma com ele. Seria melhor se ele me cobrasse de uma forma mais gentil. E melhor que você não falasse dessa forma com ele para não assustá-lo, porque ele ficou com medo de você, porque Omar era uma pessoa forte, uma pessoa que todo mundo temia ele. E aí ele disse: ó Omar, entre para dentro na casa do fulano, um dos Ansar, e peça a ele que pague a dívida do Zayd. E dê a ele 20 medidas a mais. O Umar ele foi com uma das pessoas dos Ansar e pagou para o Zayd ibn Sa'na a dívida dele e deu a ele mais 20 medidas a mais. E o Umar perguntou para o Zayd ibn Sa'na: o que te levou a fazer isso, ó inimigo de Allah? De você pedir dessa forma do profeta, sendo que a dívida ainda não estava no momento de ser paga? O Zayd ele disse: ó Umar, eu na realidade estava testando o profeta Muhammad a.s. porque eu vi todas as qualidades e faltou essa qualidade que estava escrita no nosso livro que eu queria ver na minha frente. Qual que é essa qualidade? Que seria
que o profeta Muhammad sallam, a sua gentileza precede a sua ignorância. Então o profeta Muhammad sallam, ele teve uma pessoa ignorante que veio e falou com ele com grosseria, pegou na gola dele com grosseria, e o profeta Muhammad sallam, ele foi gentil com ele e pagou a mais a ele do que devia, e foi antes da data prevista daquilo que o profeta tinha combinado com o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. E o Zaid, ele disse, mas por que dessas 20 medidas que o profeta Muhammad sallam me deu a mais? Aí o Umar, ele disse, o profeta me disse porque você assustou ele, então ele pediu que desse 20 medidas a você, a mais pelo susto que você tomou de mim. O Zaid, ele disse, eu testemunho que não há outra divindade além de Allah e que o Muhammad é mensageiro de Allah. E ele foi até o profeta Muhammad sallam e disse, ó mensageiro de Allah, a metade da minha riqueza está à sua disposição para você distribuir para quem você quiser. Imagine, esses são os judeus que souberam que o profeta Muhammad sallam era realmente o mensageiro e a maneira que eles se convertiam ao Islã. São algumas histórias dentre os judeus, né, que nós temos sobre o Islã deles, só que como nós falamos, a maioria dos judeus, dentre os judeus, eles não aderiram ao Islã. Em relação a aquilo que o profeta Muhammad alayhi salam, ele realizou no começo da sua vinda para Medina, são três pontos essenciais que o profeta Muhammad sallam trabalhou em cima. O primeiro ponto que nós iremos falar sobre a construção da mesquita. A construção da mesquita que o profeta Muhammad sallam, ele iniciou e começou a construir a mesquita antes mesmo de construir a sua própria casa. A primeira coisa que ele fez é construir a mesquita, e nós falamos, o local da construção da mesquita do profeta Muhammad alayhi salam foi onde o camelo foi e sentou, naquele lugar onde o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse, aqui será a nossa estadia, ou aqui será a construção da mesquita, ou aqui será a construção de uma parte das casas do profeta Muhammad alayhi salatu salam. O profeta Muhammad alayhi salam, ele perguntou sobre aquela terra, de quem que era. E eles disseram, essa terra são de alguns órfãos de Bani Najjar. Bani Najjar é uma família que eram parentes da mãe do profeta Muhammad alayhi salam, a família da mãe do profeta Muhammad alayhi salam. Os responsáveis por essa terra, por esse terreno que foi construída, a mesquita do profeta Muhammad alayhi salam, é de dois órfãos. Os responsáveis pelos órfãos, por esses dois órfãos, eles disseram, ó mensageiro de Allah, essa terra será doada para o Senhor construir a mesquita e fazer as suas casas. O profeta Muhammad sallam disse, não, avaliem para mim quanto que vale essa terra, que será dado o preço da terra antes de começarmos a construção da mesquita. E foi avaliada a terra e foi paga pelo Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, que veio e deu para o profeta Muhammad alayhi salam. Ele vinha com toda a sua riqueza de Meca para Medina, e ele gastou ali também para comprar essa terra, dando para o profeta Muhammad alayhi salatu salam comprar a terra desses órfãos. O profeta Muhammad sallam poderia ter aceito e poderia dizer, tá, essa terra foi doada, mas não. Ele soube que esses dois órfãos, os responsáveis por eles, estavam doando de coração, e com certeza os órfãos, quando cresceriam, eles queriam isso, mas o profeta não, ele preservou o direito deles e pagou a eles aquilo que eles merecem em relação à terra, e ele começou a construir a sua primeira mesquita depois de Quba. Então essa é a mesquita do profeta Muhammad, que é a mesquita atual, que o profeta Muhammad alayhi salam, ele disse, a oração na mesquita do profeta Muhammad, a oração na mesquita de Meca é válida por 100.000, exceto a oração na minha mesquita, que é válida por 1.000 orações, e a mesquita de Jerusalém, que é válida por 500 orações. Então a mesquita do profeta Muhammad alayhi salam, quem rezar uma oração lá equivale a 1.000 orações. A mesquita do profeta Muhammad alayhi salam
foi construída pelos Sahaba junto com o profeta Muhammad. O profeta Muhammad a.s. participou junto com eles sobre a construção da mesquita. Foi construída com pedras, com tijolos que foram levantados nos ombros do profeta Muhammad, como foram levantados pelos ombros dos Sahaba. O profeta Muhammad a.s. trabalhava igual a eles, e eles sentiam que o profeta Muhammad a.s. tinha uma idade mais avançada, e não queriam que ele carregasse os tijolos nas costas dele. Ele disse: não, eu irei carregar igual qualquer um muçulmano dentre vocês. E eles foram se ajudando junto com o profeta Muhammad a.s. até que fizeram a mesquita. Então eles fizeram ela uma mesquita quadrada, com tijolos, e no começo ela não tinha ainda o teto. Depois o profeta Muhammad a.s. ele fez um teto na parte da frente com caules das tamareiras, para proteger da chuva. No início, a mesquita do profeta Muhammad a.s., a Qibla era oposta ao que era hoje, ao que é hoje, porque a Qibla no início era para Beit al-Maqdis, era para Jerusalém. Depois Allah subhanahu wa ta'ala determinou que a Qibla fosse para Meca, e a Jerusalém ela fica oposta a Meca. Então eles estavam de um lado totalmente oposto para rezarem para Jerusalém, até no ano 2 da Hijra. O ano 2 da Hijra, Allah subhanahu wa ta'ala determinou que a Qibla fosse para a Meca, e o profeta Muhammad a.s. ele se dirigiu para a Meca na mesquita dele, e a mesquita ela era o lugar mais importante para os muçulmanos. Ali na mesquita não era somente as orações que eram feitas. Se nós contarmos as 5 orações na mesquita, você não leva mais do que 50 minutos durante o dia, né? São 5 orações, 10 dias cada oração, 50 minutos. Não é possível que o profeta Muhammad a.s. construiria uma mesquita, desse tanta importância para uma mesquita somente para ficar 50 minutos ao dia. Mas sim, a mesquita era o local onde as pessoas aprendiam a religião, onde as pessoas aprendiam a educação, onde as pessoas aprendiam como enfrentar os seus inimigos, onde as pessoas aprendiam como tratar as demais pessoas, onde as pessoas aprendiam, as mulheres, as crianças, os homens, todos eles, a escola deles era a mesquita do profeta Muhammad a.s. Então a mesquita do profeta Muhammad a.s. era um local onde se reunia todas as questões importantes na vida dos muçulmanos, além das orações, a escola, a educação. Era até no início era o local onde se tivesse qualquer doente era curado ali dentro da mesquita. Se fossem as pessoas para serem preparadas para a guerra, eram preparadas dentro da mesquita. Para educar as pessoas era dentro da mesquita. As mulheres pediam para que o profeta Muhammad a.s. fizesse um dia por semana para que seja específico a elas, somente elas com o profeta Muhammad. E ele fez um dia dentro da mesquita também para as mulheres, para que ensinasse a elas. As crianças que no tempo do profeta Muhammad a.s. também aprendiam, e nós temos muitas histórias que o profeta Muhammad a.s. iniciou com os seus netos, os seus netinhos que tinham meses, e alguns que tinham alguns anos, que o profeta levava para a mesquita e que ele carregava nas costas, e que o profeta Muhammad a.s. ele dava a atenção para as demais crianças e para essas crianças, para nos mostrar que esse local é o local onde todos devem vir, e assim que nós deveremos tratar as nossas mesquitas, né? Se você ver uma mesquita vazia de pessoas, vazia de crianças, vazia de mulheres, vazia de homens, saiba que essa mesquita não está sendo utilizada de uma forma correta, de uma forma como o profeta Muhammad a.s. quer. Nós devemos olhar por que o profeta Muhammad a.s. construiu essa sua mesquita, para ser exemplo nas nossas mesquitas também, para a gente tomar as mesquitas como um local para a educação, para tudo que nós devemos aprender na nossa vida. Então, a mesquita ela foi, como nós falamos, a primeira coisa que o profeta iniciou em Medina, era construir a casa de Allah, pela importância dessa casa, e ali ele fez
os tratados, ele fez a irmandade entre os muçulmanos, questões que nós iremos falar, inshallah, nas próximas aulas. Nas próximas aulas, inshallah, nós iremos falar sobre as demais questões que o profeta Muhammad a.s. Ele fez dentro de Medina para estabelecer um governo islâmico dentro de Medina. E vamos falar também sobre o adhan, a importância do adhan, como é que começou o adhan, chamamento para a oração. Isso também é importante sabermos como começou e por que o adhan ele se tornou dessa forma, como é que foi visto. Inshallah, isso será na próxima aula, inshallah. Barakallahu fikum, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.